Nós celebramos o 6º domingo do tempo pascal. Jesus, nos últimos dias, como a igreja celebra, da sua presença no meio de nós como ressuscitado. Antes da celebração da ascensão do Senhor. E a palavra de Deus nos apresenta como fundamento esta experiência perfeita da vivência do amor de Deus, que cada um de nós deve experimentar. E eu acredito que na primeira leitura a palavra forte é essa: Deus não faz distinção de pessoa. Deus ama a todos e quer salvar a todos. Não é, como a gente diz, a gravata, o terno ou a marca da roupa que faz com que Deus olhe. Deus olha a todos, ama a todos. A distinção de pessoa é própria do humano. Somos nós muitas vezes que tratamos as pessoas de forma diferente, mas Deus não. Deus nos trata iguais. E todos nós somos, nesta perspectiva, iguais diante de Deus. Quando Pedro, antes de entrar em casa, tem um encontro com esse homem chamado Cornélio. É um pagão. Ele está fora dos laços das tribos de Israel. E a fé naquele contexto era entendida justamente: a salvação é para o povo judeu. A salvação é para o povo de Israel. Mas agora Cornélio se ajoelha diante de Pedro. E Cornélio diz assim: eu quero ser batizado. E Pedro diz a Cornélio: fica de pé, porque eu sou apenas um homem. E aí vem uma outra palavra interessante: nós não podemos negar a água do batismo a ninguém. Por quê? Porque o batismo, ele me faz filho de Deus. Talvez muitos de nós não temos nem a compreensão do que realmente significa ser batizado. Tem uma palavrinha que ela causa muita coisa assim, causa muita dor e às vezes conflito. Às vezes nós temos uma família que é super unida, enquanto o pai está vivo, enquanto a mãe está viva. Mas na hora que o pai e a mãe morrem, se tem posse, aí pronto. Você vê profundas transformações de irmãos que se amavam e eram tão próximos, mas agora se tornam distantes, porque um quer ganhar mais. Quando a gente se torna cristão e quando a gente se batiza, nós recebemos duas graças. A primeira é fazer parte da família do povo de Deus. Quando eu morei em Luzilândia, eu escutava muito isso. Algumas pessoas iam na secretaria e diziam assim: padre, eu quero batizar meu filho, porque ele está se espantando de noite. E aí a pessoa diz assim: se ele se batizar, ele não vai mais se espantar de noite, né? Ou então alguns chegam assim: meu filho adoece muito, eu queria batizar, para ver se ele fica bom, né? Quer dizer, muitas formas as pessoas buscam o batismo, mas a principal motivação para eu buscar o batismo é justamente essa: porque eu quero que a minha criança se torne filho de Deus. Primeira coisa do batismo é se tornar filho de Deus. E a segunda coisa é se tornar o quê? Quem se torna filho de Deus se torna herdeiro de Deus. E qual é a herança maior que eu recebo? A minha salvação. O batismo me dá o céu. Agora há pouco na catedral, 6h30, eu dizia assim: não dá para a gente pedir mais da missa. Eu ia à missa e pedir mais. Por quê? Porque a missa já é o céu. E qual é o desejo de todo cristão? É chegar ao céu, é chegar junto de Deus. Mas como é que eu vou chegar junto de Deus? Primeiro passo, me tornar batizado. Segundo passo, me tornar herdeiro. E o terceiro passo, a liturgia de hoje diz: quem vai para o céu? Quem amar Jesus. E Jesus diz assim: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Qual é o mandamento principal de Deus? É o amor, é amar. Eu fiz uma comparação de manhã
que eu dizia assim: Deus nos ama como uma mãe ama seu filho. Como padre, a gente escuta muitos dramas. E na secretaria, a gente escuta dramas que muitas vezes o coração da gente fica aflito. Mas você ouvir de uma mãe, né? Que o filho está no mundo das drogas, que o filho faz tantas coisas que o coração dela sangra, mas ela diz assim: padre, eu nunca vou deixar de amar meu filho e nunca vou deixar de rezar por ele. Hoje no Brasil tem até um movimento das mães que oram pelos filhos. É o clamor de várias mães que jamais desistem de seus filhos, que os amam, que dobram os joelhos e que tem no coração uma palavra muito importante: esperança. Porque a esperança é aquilo que faz com que a gente não desacredite. E a esperança é aquilo que nos dá a graça de que nós buscamos. Amar a Deus, amar o próximo. E Jesus nos ensina uma outra coisa, né? Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Não existe melhor amigo do que aquele que dá a vida pelo amigo. O amigo verdadeiro é aquele que está com você em todos os momentos. Ontem, eu tinha terminado de fazer uma visita e eu cheguei em casa 8h50. Quando foi 9 horas da noite, meu telefone toca. Uma família muito próxima de mim, muito próxima da catedral. Tinham ido um aniversário. E uma moça casada com um filho dessa família, que coordenou o SCC já nesse meu período que eu estou de 7 anos na catedral, tinha ido esse aniversário. E a moça passou mal e ela pediu o esposo que fosse com ela no banheiro. E quando ela chegou no banheiro, ela teve uma ânsia de vômito. E ali mesmo ela vomitou o sangue todinho. O pulmão estourou e ela morreu no braço do esposo dentro do banheiro ontem. O SAMU chegou, levou, mas quando chegou no Disseu não tinha mais vida. E então me ligaram, a família me ligou, o pai do rapaz, que ele estava sentado lá naquela coluna, não me sai da cabeça aquelas colunas da frente do Disseu, na entrada. E ele sentado no chão, numa coluna, num estado que a gente diz assim, é uma dor que não tem nome. E nem padre tem palavra para chegar para dizer. E eu dizia assim, eu estou como padre, mas eu não tenho palavra. Eu só quero abraçar e ficar aqui para dizer assim, você não está só, né? Tem uma igreja toda. E aí ele levantou, e aí eu fui conduzi-lo ao carro para ele ir em casa. Mas para dizer assim, né? O que nos une é o amor. E a verdadeira amizade é aquela que faz com que a gente esteja com os outros nos momentos mais difíceis, como cristão. Por isso que a igreja diz, nós precisamos nos amar mais e cuidar mais uns dos outros. Viver o mandamento de Deus é se tornar justamente sensível aos sofrimentos dos outros. Porque se a gente se torna insensíveis à dor do outro, nós deixamos de viver aquilo que é o fundamento do amor de Deus. Eu vou voltar para ali e fazer o povo das câmeras trabalhar, viu? Mas essa vivência do amor de Deus, né? Um amor que nos plenifica. Na segunda leitura nós ouvimos a primeira carta de São João. É o capítulo 4. Eu decorei esse texto, porque na catequese a gente cantava, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Guarde esse versículo no seu coração. 1 João 4:8. Então esse texto eu decorei. Aquele que não ama, não conhece a Deus. A única forma de conhecer a Deus é amando. E o amor não é uma simples falácia, como às vezes a gente diz, né? Eu te amo, né? Eu te amo. E você escreve isso, fala isso, mas às vezes a gente vive eu te odeio, né? Eu com a boca digo eu te amo, mas a ação é totalmente diferente. O amor não é sentimento não. O amor é decisão. E quando nós olhamos para o amor como decisão, nós olhamos para a cruz, né? A cruz mostra a decisão. Jesus tomou a decisão de amar a humanidade, mesmo que custasse a vida. Por isso que o Evangelho diz assim, o verdadeiro amigo é aquele que é capaz de morrer com um amigo.
mas não abandona. É esses laços que nós precisamos cumprir. E eu poderia fazer uma pergunta às crianças, né? Como criança, como nós vivemos o mandamento de Deus? A palavra de Deus diz a cada um de nós: honra teu pai e tua mãe. O que significa honrar pai e mãe? Eu aprendi desde pequeno, não foi a igreja que me ensinou não. Porque eu fui para a igreja com 17 anos. A primeira vez que eu vim à missa aqui, eu tinha 17 anos. 1997, fevereiro. Porque eu fui para a crisma e a irmã Jesus disse que quem não viesse para a missa não se crismava. E ela ficava lá na porta com um caderninho anotando e a gente tinha que dar o nome para depois entrar. Mas foi minha primeira missa. Mas isso eu aprendi em casa. Honrar pai e mãe para mim significa 3 coisas: amar, obedecer e respeitar. Esse é o único caminho para a gente ser filho de Deus, para a gente amar a Deus, é honrar a Deus. E nós honramos a Deus honrando os nossos pais, no amor, na obediência e no respeito. Talvez o pior sofrimento de um pai é quando ele perde a autoridade diante dos seus filhos. E talvez o maior desgosto para um filho é quando a gente não aprende a respeitar os nossos pais. E filho a gente vai ser até morrer. Eu imaginava que quando eu saísse da casa dos meus pais, eu fosse ser independente. Não precisasse mais. E quanto mais ano vai passando, meus cabelos vão ficando brancos, o do meu pai mais ainda, eu percebo que eu preciso amá-lo mais, respeitá-lo mais e viver uma obediência muito maior. Esse é o dom de ser filho. É o dom de amar, é o dom de respeitar, é o dom de cuidar. E esse é o mandamento da lei de Deus. Só ama a Deus quem é capaz de amar. Nesse mesmo texto da primeira carta de São João, no capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 18, diz assim: aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é um mentiroso. Porque você jamais vai amar a Deus que você não vê, se você não é capaz de amar o próximo, de amar o irmão que você vê. E quando eu conto isso, eu gosto de me lembrar de Luzilândia. Luzilândia marcou minha vida de uma forma muito bonita. Mas eu quero me lembrar de uma senhora que um dia bateu na minha porta 1h da tarde, vindo de Esperantina, aos prantos. E o sacristão foi me chamar. Eu estava descansando. E ele foi me chamar, que essa senhora só saía, e enquanto não falasse comigo, ela não saía da casa paroquial. E eu vi uma senhora chorando aos prantos. E eu fui perguntar o motivo daquele choro. E ela disse assim: eu não poderia ir para minha casa sem antes vir aqui. E ela disse assim: eu estou vindo de Esperantina, de uma penitenciária de segurança máxima que é de lá, porque eu fui perdoar o assassino do meu filho. Eu fui só dizer para aquela pessoa que eu não tenho nenhum ressentimento e que eu vou rezar pela salvação e conversão dele o resto da minha vida. E não vou guardar ódio porque ele fez o que fez com meu filho. E eu fiquei imaginando se, como padre, eu teria coragem de viver isso. Talvez de perdoar até eu perdoaria, mas de ir lá, olhar no olho e dizer: para mim é o gesto de amor mais profundo que eu já imaginei escutar na minha vida de sacerdote. Uma mãe perdoar o assassino do filho. Mas esse é o amor de Deus. E o amor de Deus não é uma simples fala. Ele se manifesta no gesto. Ele se manifesta na nossa ação. Então peçamos a Deus, concluindo este momento, por aquilo que o salmista nos fez. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou a sua justiça às nações. A salvação e a justiça na Igreja Católica, ela é encarnada e ela tem nome. Se chama Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação e Ele é a nossa justiça. E Deus nos fez conhecer a nossa salvação e a nossa justiça. Agradeçamos a Deus por esta Santa Eucaristia. Peçamos a graça de viver o amor de Deus como fundamento de toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.